Boa noite, olá. É com muita alegria que estamos de volta, retomando as atividades virtuais do GEPSENA, Grupo de Estudo e Pesquisas Infância e Criança em Cena. Antes de mais nada, eu quero registrar minha solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos, né, nessa pandemia. Infelizmente, né, hoje no Brasil foram registrados mais de 300 mil mortes, né? E o grupo registra aqui, né, nossos sentimentos. O grupo, então, ele nasceu em 2018, e em 2020, né, com esse contexto que nós estamos vivendo, o grupo se reinventa e criamos, então, aí o GEPSENA Virtual, né, e para inaugurar esse canal no Facebook e no YouTube, nós promovemos a primeira ciranda de lives, intitulada Por que Infâncias, Crianças, Educação e Contemporaneidade? Para tentar responder essa questão mobilizadora, compartilhamos, então, no ano passado, a partir de diversas lives, as pesquisas e os projetos em andamento e concluídos, e foi uma oportunidade também para apresentar as estudantes que integram o grupo. Na maioria são estudantes de pedagogia da UFV, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e, sobretudo, o nosso objetivo nesse momento foi também compartilhar os trabalhos que nós realizamos no grupo. Então, essa foi, assim, uma memória que eu faço aqui do ano passado, as atividades realizadas, e esse ano, 2021, estamos aqui dando continuidade às atividades virtuais, né? Estamos recomeçando hoje, com a segunda edição da Ciranda de Lives 2021, intitulada Entre Dentro dessa Roda. Exatamente porque o nosso objetivo dessa edição é fazer uma roda de conversa, né, com pesquisadores da UFV e de outras universidades do país sobre a temática infâncias, crianças, educação e contemporaneidade. As lives acontecerão em março, hoje nós temos abertura, abril, maio e junho. E eu quero registrar também que nas nossas mídias, né, digitais, foi informado que essa live seria transmitida também para o YouTube, mas nós tivemos problemas técnicos e será transmitida apenas pelo canal aqui do Face, tá? Mas certamente, com certeza, no mês de abril, as próximas serão transmitidas também pelo Facebook, simultaneamente. E para abrir, então, essa segunda edição da Ciranda, nossa convidada é a professora Cacá, nossa querida professora Cacá, ela é também integrante do grupo, né, professora colaboradora, e a professora Cacá, ela possui pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa, mesma universidade, doutorado em ciências sociais pelo CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e pós-doutorado em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, é professora associada da UFV, atuando no Departamento de Educação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, faz parte também da área de didática e metodologia de ensino, somos colegas de área, e de muitos outros assuntos, né, Cacá? Ela tem trabalho publicado sobre temas que relacionam educação ambiental, sociedade, natureza, educação do campo, formação de professores, educação infantil e infâncias, né? E é uma grande incentivadora, pesquisadora aqui no Departamento de Educação, nessa área das infâncias e criança, né? É uma querida. Então, já quero agradecer o convite da Cacá por estar aqui conosco. E aí eu passo, então, a palavra para a Cacá, para ela dar seguimento aí à nossa roda de conversa, e a palavra é sua, Cacá. Um minutinho, gente. Aqui. Então, boa noite, Terezinha. Muito obrigada pelo convite, né, para que eu abrisse essa sequência que vai ter pela frente, né, de lives e de atividades do grupo de pesquisa que você coordena no nosso departamento. Sou muito feliz, né, de poder colaborar com o grupo, de participar também.
E quando eu digo obrigada, eu digo assim do fundo do coração mesmo, eu passo a me vincular mais profundamente com você que me deu esse convite, né? Me fez esse convite, me deu algo significativo. Então, nesse caso, eu agradeço mesmo a você e ao grupo de pesquisa que me fez esse convite para participar desta live, né? Também me solidarizo hoje também com o número 300 mil, né? Nós atingimos aí o número de perdas, né, de vidas queridas aí, de entes queridos das pessoas, né, brasileiras aí. Eu fico muito, me solidarizo aí com essa situação que nós estamos vivendo, com essa tragédia, né? Em relação a essa live, eu ouço as pessoas falarem brincando, né, que está tendo muita live para pouca life, né? Mas nesse contexto de isolamento, né, que a gente tem vivido, que já vai para o segundo ano dele, né, eu vejo essa condição como uma resistência mesmo, né, como uma possibilidade de nos mantermos conectados, né? Além disso, essa conversa que nós vamos ter hoje aqui sobre criança, infância e brincar é também uma resistência, é um assunto que remete à resistência, né? É uma forma de manter viva essa dimensão poética e criadora do ser humano, uma prosa que nos ajuda a cuidar do nosso quintal da infância. Então, eu vejo com muita importância esse momento nosso aqui agora. Então, como você já falou, eu me apresento, eu sou Cacá, né? Eu costumo brincar que meu nome é Cacá e meu apelido é Maria do Carmo. Então, você já falou a minha formação. Eu venho de uma família grande de Juiz de Fora. Meus pais vieram de Belo Horizonte, Bom Despacho, mas se instalaram em Juiz de Fora desde 1939. E né, eu nasci nessa família, uma família grande, sou caçula de 17 irmãos, e a minha mãe, com 103 anos de idade, ainda é viva, com saúde, está um pouco debilitada nesse momento, mas ela me ensinou muito sobre criança, sobre educação infantil, sobre brinquedos e brincadeiras. Então, eu sempre gosto de honrar essa ancestralidade, né, que realmente foi muito importante e ainda é muito importante na minha vida. A minha trajetória profissional, né, ela começou com a docência e educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e superior. Desde 1983, quando eu vim para Viçosa, saí de Juiz de Fora e vim para Viçosa, onde eu moro, né? Quando eu comecei a trabalhar com educação infantil, eu já tinha em mente a importância de uma educação que valorizasse a criança em toda a sua capacidade e todas as suas potencialidades. Acreditava numa escola aberta ao real e às suas infinitas possibilidades que promovesse um encontro com a comunidade. Então, a minha primeira experiência profissional foi em 1983, foi na escolinha Tatu Bolinha, eu tenho muito carinho por essa experiência, da qual eu participei do processo de criação dessa escola, junto com um grupo de pais e mães, inspirados pela experiência de uma escola frenetiana, vinculada ao movimento da escola moderna na época. A Tatu Bolinha funcionava numa casa grande, antiga, com amplo quintal. Então, o modelo de educação que a gente preconizava ainda não com tanta não com tanta clareza disso naquela época, né? Até pela minha pouca idade, eu tinha 19 anos, mas hoje, eu fazendo essa leitura daquele momento, eu vejo que o modelo que a gente experimentava meio intuitivamente, né, era de um modelo de grande família, né? Então, o modelo de escola não como uma grande fábrica, mas como uma grande família. Então, era uma casa grande, antiga, que a gente adaptou para se transformar numa escola. Era uma casa aconchegante e tinha um amplo quintal. Então, nesse momento, eu tinha saído do curso de normal, já tinha feito um científico também, eu tinha vivido muitas experiências de teatro, de música. Eu vi nessa possibilidade de trabalhar com criança, na educação de criança, uma possibilidade de unir educação e arte. Então, naquela época, eu já acreditava que educação se fazia com arte, né? E eu que queria fazer teatro, que queria fazer música, comecei a ser professora de criança numa cidade como Viçosa, eu comecei a perceber essa importância de fazer esse diálogo, né?
eu organizava naquela época, eu tinha uma grande preocupação em organizar o espaço da escola, sabendo que o espaço é um educador, né? Quer dizer, naquela época eu não tinha tanto essa clareza, mas hoje, com a leitura com a bagagem que eu tenho hoje, eu vejo que a gente fazia isso de uma forma intuitiva, né? E nessa época era eu e uma companheira também estudante de pedagogia. Eu ainda não tinha nem entrado no curso de pedagogia, na verdade. Ela já era estudante de pedagogia, a minha parceira nessa escola. E a gente organizava o espaço da escola de modo a proporcionar o protagonismo e a autonomia das crianças, né? A liberdade das crianças. A gente priorizava muito essa autonomia e a liberdade das crianças, o protagonismo, né? Então, os materiais, os pincéis, os lápis, livros, papéis, tesouras, argila, jornais, tampinhas, botões que a gente conseguia nas lojas de, de botões e agulhas, né? Caixinhas, caixas grandes, brinquedos, livros, todo esse material ficava sempre na altura das crianças. E elas buscavam esses materiais e guardavam depois. Elas pegavam, usavam e guardavam, né? As cadeirinhas, o mobiliário, eles eram usados para várias coisas. Então, as cadeiras eram manipuladas, viravam um barco, viravam um trem. As crianças transformavam os objetos da escola em outros, né? Que faziam essa transgressão da realidade. Elas mudavam, elas inventavam, né? As mesas viravam muitas vezes cabaninha, ou virava de cabeça para baixo, com as pernas para cima, virava um barco e cabia todas as crianças lá dentro, e elas navegavam, viravam piratas, e etc. Então, a gente usava muito esteira, almofada, lenço, pau, pedra e madeira como brinquedos pedagógicos, né? Tínhamos instrumentos musicais e a música estava sempre presente. O parquinho era feito pelos pais, mães e nós, professores, em mutirão. O quintal era arborizado com um tanque de areia e um tanque de água. As crianças tomavam banho de mangueira, brincavam com barro. Em alguns momentos, criamos pequenos animais. O lanche era preparado na escola. Tinha pão de queijo, bolo, gelatina, fruta, suco, tortinha e biscoitos, sempre com preferência para alimentos naturais, pouco industrializados, preparados no próprio local e com a ajuda das crianças, né? Então, a hora do lanche era sempre aquele momento especial onde as crianças, em torno da mesa, comiam, conversavam, bem nesse modelo de uma casa, né, de uma família grande na hora da refeição. E depois da Tatu Bolinha veio o Centro de Criatividade e Expressão Arco-Íris, uma outra escola. É um espaço também que montamos, eu e mais outras 3 estudantes de pedagogia. Aí eu já era estudante de pedagogia nessa época. Alguns anos depois, eu fui convidada para trabalhar no Centro Educacional Monteiro Lobato, que virou uma cooperativa de pais, posteriormente, a Coeducar hoje, em Viçosa, né? Conhecida como uma escola de orientação assim, mais progressista, que trabalha com projetos. Na época era uma cooperativa de pais, hoje já não é uma cooperativa de pais. O CEMOL e a Coeducar representaram um salto de conhecimento e aprendizado para mim, né? E para os professores que trabalhavam lá. Então, sobre infância, brincar, educação e arte. A escola em questão tinha como proposta pedagógica a pedagogia da autoexpressão, o método natural de alfabetização e o lema educar através da arte. Nesta escola, eu trabalhei com turma de 6 anos inicialmente, depois uma turma de 4 anos e, finalmente, um trabalho de musicalização com todas as turmas. Essa escola foi muito interessante para a gente, porque ela foi um espaço de formação de professores e um marco na educação progressista em Viçosa. A diretora, que eu gosto sempre de também honrar, né, essas nossas mestras, a Marita Redim, que atualmente é professora na Unicinos, né? Ela, eu acho que é da Unicinos mesmo, se não me engano é. Ela foi a grande mestra, né, de muitos educadores, professores, pais e mães. Então, nessa escola, a gente fazia teatro, as crianças, junto com as crianças, teatro, música, tinha projeto de educação ambiental, brincar livre, dirigido, os 2 tipos de brincar muito, muito valorizados, né? Um parquinho todo de areia, os brinquedos todos de madeira, uma biblioteca muito aconchegante, onde as crianças tinham livre acesso aos livros e jogos. Fazia parte do currículo, além das matérias, né, escolares, excursões ecopedagógicas.
atividades extracurriculares, grupo de contação de história, grupo de dança, de teatro, coral, grêmio e grupos de estudo, né? Visando sempre aquela velha questão nossa de articular teoria e prática. A escola fazia uma grande diferença, né, em termos de inovação naquela época, principalmente por ser uma cooperativa, né, os pais eram convidados, eram chamados a participar. Eu sempre participei, depois que eu saí, me desvinculei como professora e continuei como mãe, sempre participei do conselho pedagógico e sempre consegui estar muito junto e acompanhar muito o trabalho da escola. Meus 5 filhos tiveram sua trajetória escolar lá, e atualmente o caçula está lá ainda, no 6º ano. Tá? Então, em 1991, eu saí dessa escola para fazer o mestrado, e a partir daí eu comecei a trabalhar, depois com educação infantil, numa outra perspectiva. Né? Em 1995, quando eu entrei no curso de pedagogia, como eu me tornei professora do curso de pedagogia da UFV, eu comecei a trabalhar com educação infantil, só que do outro lado, vamos dizer, né? A partir da formação de professoras. Então, no curso de pedagogia, eu tive a oportunidade de criar uma disciplina sobre brincar, a partir de uma análise que tinha uma lacuna nessa formação do adulto brincante, do educador brincante. Né? Porque é muito importante que a gente precisa realmente trabalhar, né, no sentido de nos educar em relação à infância, cuidar também dessa criança que a gente ainda traz, né, em nós, essa criança que existe em nós. Né? Nós precisamos cuidar dela. Bom, mas foi no pós-doutorado, sob a supervisão da querida Ana Rosa Picanso, que nós nos tornamos parceiras, né, e companheiras, depois desse pós-doutorado. Então, foi nesse contexto do pós-doutorado, sob a supervisão dela, que eu pude sistematizar essa experiência que eu vinha tendo com brincar em diversos espaços. Né? Então, foi muito importante o curso de extensão que a gente organizou, né? Ela coordenando e eu fazendo junto com ela, o curso de extensão na UFJF, que a gente chamou de A Poética da Infância e a Força do Brincar. Foi um curso de extensão de 30 horas, e um grupo muito interessado, um grupo muito comprometido, que tinha muito heterogêneo, além de estudantes de pedagogia, do mestrado, da graduação, tinha também pessoal da Secretaria Municipal de Educação, que trazia uma outra visão, né, da infância, da educação, a partir da secretaria, a partir das escolas, do chão da escola. Então, nesse momento foi uma oportunidade de criar grandes amizades, né, parcerias, né, e aprofundar nesse universo do brincar de forma coletiva, do brincar de construir mais conhecimento acerca do brincar. Então, na UFV, atualmente, eu me envolvo com experiências de brincar, integrando ensino, pesquisa e extensão. Então, brincar com mulheres no contexto do projeto Conviver do CTA. Depois eu até quero mostrar aí, né? Nós vamos ter umas fotos que eu quero interagir, estou passando meio rápido na fala, para poder chegar no momento das fotos, viu? E a gente interagir com as imagens, que eu acho que vai ser bem interessante. Brincar com técnicos do projeto Curupira, do CTA. O CTA é uma organização não governamental com sede em Viçosa que trabalha com a promoção da agroecologia. E tem um trabalho muito importante com a infância. Né? Eles têm um trabalho com a infância, um trabalho com mulheres, um trabalho com agricultores, né? E com agricultoras. E no contexto desse trabalho com a infância, eu já tive várias oportunidades de interagir com os técnicos desse projeto, que chama Projeto Curupira, para discutir sobre a infância, sobre o brincar, e também nesse contexto do projeto Conviver, que o CTA desenvolve com a comunidade aqui do entorno, aqui da Violeira, do Zigue-Zague, do Buiaié, que são comunidades do entorno aqui onde o CTA tem sede, né? As mulheres, essa experiência é muito interessante, porque são mulheres mais velhas, que têm seus netos, e não tinham muito assim, não valorizavam tanto brincar mais. Que isso é muito comum, que o adulto, quando se torna adulto, ele deixa para trás essa experiência brincante, né? Como se fosse uma coisa do passado. E ele se torna um pouco sisudo e se torna um pouco sem jeito até para lidar com as crianças que eles têm para lidar.
E as próprias crianças, elas não reconhecem tanto nesse adulto a criança, né? Não veem tanto esse adulto como criança, então cria-se uma distância. Quando o adulto ele traz a infância como um estado de espírito, né? E traz a criança interior dele, expressa isso, né? As crianças que estão em torno desse adulto identificam-se com muita facilidade com esse adulto. Então, a partir das brincadeiras que eu comecei a fazer com esse grupo de mulheres, elas foram percebendo a importância da brincadeira, não como uma coisa à toa, um passatempo, ou para quem não tem nada que fazer, mas como uma forma de interação com as crianças que elas atuam, com as netas. Então, eu tinha muito retorno dessas mulheres dizendo: nossa, Cacá, agora eu sei, eu tenho... Eu fico com as minhas netas, com os meus netos, eu tenho o que fazer com eles. E a experiência da alegria, né? Que brincar, eu já ouvi uma frase, agora esqueci quem fez essa frase, mas não é minha, mas eu acho linda, que brincar é tropeçar na alegria. Então, elas gerava tanta alegria a nossa experiência com brincar com esses adultos, que à medida que eu fui encontrando, que eu encontrava com essas pessoas na estrada aqui, que eu moro na zona rural, né? A gente chama da estrada aqui de terra, eu caminhando aqui, encontrava com uma lá longe, ela já olhava para mim, ela já começava a rir. E começava a ter essa experiência mesmo da alegria. E todas elas expressaram isso, né? Que essa experiência do brincar criou um sentido de comunidade, criou um sentido de interação melhor com as crianças e tem até uma questão de saúde, né? Importante também para elas, porque tem um movimento, né? O brincar tem o movimento, a voz, a expressão, então elas faziam movimentos e enfim, era como uma terapia ali. Então, esse momento, né? E brincar também, a gente teve muitas experiências, eu gosto de brincar, então eu vou brincar como uma experiência do encontro. Então, com os estudantes de pedagogia, essa disciplina, ela foi muito importante, porque exatamente como essas mulheres também, elas não viam tanta importância no brincar. E a partir do momento que você vivencia, você pode até ter teoria, brincar, mas a teoria, ela desvinculada de uma vivência, de um sentimento sobre isso, ela fica um pouco capenga, né? Porque você acaba buscando os referenciais teóricos muito no brincar pedagógico, né? Só no jogo ali, para aprender a ler, para aprender a escrever. Então, isso mata um pouco o brincar, né? Brincar como experiência do encontro, como experiência da alegria, como experiência do inusitado, da imaginação, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? O nosso tema é sobre como nós podemos ajudar as crianças a desenvolver suas potencialidades. Então, eu penso assim que é importante o adulto fazer essa reflexão, né, sobre como ele pode se aproximar, chegar perto da criança, interagir com a criança para poder, né, realmente contribuir para um processo de crescimento, né, de desenvolvimento, um processo de humanização dessa criança. E o brincar, ele representa esse movimento importante, né? Além de brincar, então, nesses espaços, como eu já falei, eu tenho tido também a oportunidade de brincar com professores das escolas públicas, nas escolas privadas, onde eu sou chamada, eu faço roda de brincadeira, eu faço discussão, faço debates a partir de filmes. Então, eu tenho vivido, como gosto de brincar falando, que eu faço ensino de brincadeira, extensão de brincadeira e pesquisa de brincadeira, e sabendo que brincar é a coisa mais séria, não só para a criança, mas para o adulto também. Então, nesse contexto de isolamento que já vai para o segundo ano, a experiência de brincar em família fortaleceu, né, em mim, né, na minha família aqui, em nós, o sentido de família e o sentido de casa. Um espaço que antes era um espaço muito de passagem, de entrar e sair, chegar, sair, ele se torna um espaço de vida, um espaço que você precisa de olhar para essa casa de forma diferente. Então, meus filhos que estão comigo aqui nessa quarentena e meus netos, eles me proporcionam grandes aprendizados sobre ser criança, sobre brincar na e com a natureza, né?
Eu vou trazer algumas imagens que mostram essa potência do brincar e como que brincando as crianças então desenvolvem suas potencialidades. Então é o tema que eu quero trazer. Como que a criança desenvolve suas potencialidades? Então já estou dando spoiler, brincando. Bom, vamos tomar um choque de realidade aqui, né? O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção da infância e da adolescência, né? Nós sabemos disso, nós temos uma Constituição avançada, um Estatuto da Criança e do Adolescente, uns mais avançados. Mesmo assim, nós temos ainda milhões de meninas e meninos que são vítimas da desigualdade, 33 milhões, 61 do total vivem na pobreza, um quarto das crianças, aí eu tenho uns dados aqui, que eu estou até olhando, tem muitos dados em relação à pobreza, né? Falta de saneamento básico. Esse aqui é o ano de 2018. Estão fora da escola, milhões de crianças estão fora da escola, milhões em situação de trabalho infantil, e aumento dos anos para cá, então, né, desses últimos 2 anos, vai para 3, no aumento da pobreza, o Brasil entra de novo no mapa da fome. Então, nós temos uma situação muito complicada. As crianças, elas são as principais vítimas das guerras, das pandemias, as crianças e as mulheres, dos êxodos, das violências, da fome. O desenvolvimento, então, das suas potencialidades fica comprometido, fica ameaçado por essa realidade trágica, né? E que ela se torna hoje, nesse contexto da modernidade e nesse contexto político, ela se torna hoje objeto, né? Ela, apesar de ser de toda a legislação que já considera como sujeito de direitos, ela ainda é objeto do mercado, objeto da família, objeto da publicidade, objeto da escola, né? Então, objeto das políticas. Então, assim, ela sempre é vista como objeto e sempre é vista como um sujeito que virá a ser ainda, que não é. É sempre uma perspectiva de futuro, nunca de presente. Então, as crianças elas sofrem de falta de espaço para serem crianças, para brincar. Elas sofrem de falta de tempo. Agendas já estão cheias, falta de condições para o brincar livre. Tem um problema gravíssimo que eu considero que é a escolarização precoce, rouba a infância, né? Esse emparedamento que nós vivemos hoje, tanto no nível simbólico quanto o emparedamento real, a falta de contato com a natureza, e também uma outra ameaça a essa infância plena, né? Uma sociedade muito adulto-centrada. Eu vejo que uma das revoluções que a gente precisa fazer é considerar a criança como um ser que tem voz, né? A gente costuma dizer, vamos dar voz para as crianças. Eu acho que não é nem dar voz, vamos escutar, porque as crianças estão gritando. Elas têm voz, elas estão falando aí, estão pedindo, estão falando muito. E a gente precisa escutar, né? Precisamos para realmente fazer uma escuta sensível dessas crianças, né? Então, o que fazer diante dessa realidade? Como ajudar as crianças a desenvolver as suas potencialidades? Pensa bem. Então, nosso desafio, né, como adultos, como educadores, como seres humanos sensíveis, seres humanos que já estão nesse mundo há mais tempo, né? Nós precisamos de honrar a criança, tá? Como um sujeito de direitos. Garantir o direito a uma educação pública, gratuita, né? De qualidade socialmente referendada, ter acesso à saúde pública e gratuita, viva o SUS. Se não fosse o SUS, nessa pandemia nós estaríamos muito pior, né? Garantir o direito ao brincar e à imaginação, à ternura, aos cuidados, né? Então é importante que a gente precisa desenvolver um olhar diferenciado para essa criança, como um sujeito que já é, não como alguém que virá a ser, como eu já falei, né? E a infância como esse momento inaugural da existência humana. É uma fase maravilhosa da vida que de encantamento, né, com o mundo, né? Então, como garantir uma existência plena e feliz para as crianças, né? Então, primeiro, garantir a satisfação das suas necessidades básicas de sobrevivência, né? E garantindo o seu direito ao brincar. Por quê? Porque o brincar é a atividade primordial na infância. É pelo brincar que a criança ela interage
com o mundo, ela apreende o mundo através do brincar. O brincar é a linguagem do conhecimento para a criança. Então, mas de que brincar nós estamos falando? Né? Porque tem um brincar tem vários tipos de brincar, né? Mas eu estou falando do brincar que é liberdade, do brincar que é direito, do brincar que é autonomia, do brincar que é inclusão, que é encontro, que é cultura, que é estar em conexão com a natureza, do brincar que humaniza, que nos reconecta com a nossa própria essência, com a nossa identidade, que nos ajuda, cria em nós uma identidade, né? Então, como desenvolver as potencialidades que todas as crianças trazem em si fora do brincar? Então, não tem como. É dentro do brincar, né? Os educadores e educadoras na escola, e agora nesse tempo de quarentena, têm uma função importantíssima de fazer acontecer o brincar, que é natural e, ao mesmo tempo, cultural. Né? O brincar ele é basicamente cultural. Né? Mas, né, o brincar é natural no sentido de que nós somos seres da natureza, tá? Então, nós seres humanos, e todas as crianças, são seres da natureza, mas, ao mesmo tempo, também são seres da cultura. Então, para isso, nós, adultos, devemos aprender a olhar para a criança e aprender com ela, né? Ajudar a criança a crescer mais conectada com essa essência da vida, né? A gente precisa propiciar um espaço para o brincar, um espaço seguro e desafiador. Né? Então, a minha fala sobre o brincar, ela é muito ancorada, né? Ela é pautada nessa abordagem histórico-cultural do Vygotsky, que preconiza o brincar como uma atividade humana, portanto, cultural e simbólica. Né? Então, pode ser identificadas diferentes concepções do brincar, como eu já falei, como ausência de finalidade produtiva. Tem gente que acha que o brincar é um passatempo, não tem finalidade produtiva. É só uma oposição e um descanso para o trabalho. É um treino para a vida adulta. É um recurso da aprendizagem. É um elemento do desenvolvimento psíquico. Né? Mas, na verdade, o que a gente precisa entender? Que o brincar então, tem origem na cultura, né? E ele também tem essa relação dialética com a cultura, porque ele surge na cultura, ele volta para a cultura, ele produz cultura, é produzido pela cultura. Então, ele tem essa relação dialética com a cultura. Então, essa minha fala também é pautada em termos de teoria, né, no Benjamin, que quando ele fala que o brincar é uma atividade entre mundos, não se dá entre pessoas e objetos. Então, a criança se interessa pelo mundo que a rodeia. Ela tateia os objetos da casa, ela manipula os utensílios da cozinha enquanto os adultos preparam comida. Então, é isso, é o brincar como cultura da infância, o brincar que é alegria, né? Que é estrupeçar na alegria, né? Do brincar que é cultural, do brincar da experiência do encontro, do brincar que é patrimônio cultural. Então, nós temos um brincar aí que é um conjunto de vamos dizer, de elementos, né, de ações, de atividades que estão inscritas no nosso patrimônio cultural. Então, nós temos aí as brincadeiras tradicionais, os jogos tradicionais, toda a questão da linguagem, e como que, pegando Vygotsky de novo, como que a linguagem ela é o que nos inscreve na nossa cultura, né? Então, a música, o desenho, a contação de história, o faz de conta, a dança, o teatro, versos, trava-língua, adivinha, charada. As festas populares são chamadas de brinquedo, e os brincantes são os que fazem parte dessas festas populares, os adultos. Eles reconhecem essas festas tradicionais como brinquedo. Né? Então, o brincar é a linguagem da criança, né? Então é importante pensar nisso. Então, o brincar, você pode ver também o seguinte: ele é ao mesmo tempo o brincar em si, né? Ou seja, brincadeiras de roda, de rua, de quintal, com brinquedo, sem brinquedo, brincar livre, brincar dirigido. Ao mesmo tempo, é um estado de espírito que não está vinculado a uma faixa etária. Assim, brincar pode ser ler um livro, assistir um filme, tudo que se faz usando a imaginação, estando inteiro na atividade que está fazendo, pesquisando, trabalhando. Se você gosta, se você tem... a questão do prazer é até interessante, porque você pode problematizar isso, porque nem toda brincadeira, ela necessariamente ela gera prazer.
porque a criança às vezes pode estar tão envolvida numa atividade que traz tensão para ela, traz dificuldade, mas é o sentido de estar inteiro, né? É o sentido de estar inteiro. Muitas vezes você está ali, o adulto, trabalhando, não é questão de ser, eu tenho prazer em fazer isso, né? É mais assim, ele percebe a importância disso para o crescimento dele e se coloca inteiro naquilo, né? Então é importante a gente pensar que esse estado de alegria, esse estado de se colocar inteiro, né? É também uma questão importante a gente pensar, né? Passar trabalhar a curiosidade, né? Aí eu pego Paulo Freire para dizer que nós, então, nesse processo de brincar com o mundo, interagir com as coisas, a gente passa de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica, né? Então é importante a gente ter esses momentos, né? Bom, então, dentro do campo do brincar, a gente tem as chamadas brincadeiras tradicionais, né? Que elas se configuram como verdadeiras instituições culturais, né? Elas fazem parte, atravessam gerações, elas remetem aos povos originários, às brincadeiras de roda, né? Aos nossos avós, né? Tem por exemplo, rodar um peão está muito no imaginário das pessoas, pular corda, pular elástico, jogar 3 Marias, 5 Marias com as pedrinhas, soltar pipa. Se não está tão presente hoje na realidade, e eu acho que ainda está em muitas comunidades, ainda se faz muito isso, né? Por mais problemas de falta de espaço, como eu já falei no começo, de falta de tempo, essa atividade está muito presente no imaginário do adulto, dos avós, dos adultos, né? Então, é uma forma de nos conectar com essa ancestralidade, né? Então, tem várias brincadeiras, cabra-cega, todos os tipos de pique, bandeirinha, queimadas, isso tem muitas variações, né? Os nomes são, por exemplo, pular maré, pular amarelinha, pular macaca, são nomes da mesma brincadeira. Então, essas variações, elas expressam e revelam para nós a riqueza da cultura e como que a cultura é dinâmica e ela varia muito de local para local. Ela tá inserida no local, né? Agora, o que universaliza o brincar, né? E segundo o mestre Roquinho, que é o grande mestre nosso, é o movimento do corpo. Então, você vê uma criança pulando de um pé só, nos quadradinhos, jogando uma pedrinha no chão e pegando aquela pedrinha e pulando, você fala, está pulando maré, ou amarelinha. Você vai saber, ela pode estar em outro país com outra língua, mas a linguagem do brincar, ela unifica, né? O corpo é essa referência importante do brincar. Então, as formas do brincar, elas mudam de lugares para lugares, né? E as brincadeiras são trabalhadas muito... o que é trabalhado nessas brincadeiras? Muita oralidade também, né? O movimento, a psicomotricidade, o psicofísico, o movimento do corpo, o equilíbrio, a destreza e também a linguagem. A criança está brincando e está falando o tempo todo, né? E isso também, para o adulto, é muito importante, a questão da memória afetiva, né? Então, as regras nos jogos tradicionais são regras que são totalmente geradas de forma assistemática, sem nenhum planejamento central, né? Construído ali a partir dos critérios do grupo. É o grupo que busca essa lógica interna da brincadeira, né? E que combina na hora. Então, a brincadeira tem esse código. Você fala, vamos brincar? Vão. Como é que a gente vai brincar? Isso. Então, combina-se na hora como é que é a regra, como é que se brinca, e aí vão brincar. Portanto, essas brincadeiras tradicionais, elas são de extrema importância para a conservação da cultura da infância, das tradições de um determinado povo. Além das brincadeiras tradicionais estreitarem os laços familiares entre gerações, elas são brincadeiras coletivas, das quais participam crianças de diferentes idades. Então, parte da identidade de uma comunidade está no brincar. O brinquedo e a brincadeira revelam um aspecto da cultura do lugar, né? Então, pular corda, pular elástico, pular amarelinha, brincar de pique, bambolê, jogar peteca, brincar de roda,
vários tipos de jogos de tabuleiro que antes eram jogados no chão, depois passaram para o tabuleiro. Essas brincadeiras de desafio, tanto na linguagem oral nós temos muito, né? Charadas, adivinhas, o que é, parlenda, trava-língua, jogar verso na roda, soltar pipa, rodar peão, brincar de finca, bolinha de gude, bente altas, pandeirinha, chicotinho queimado, pular carniça, estrear o novo toco, cabo de guerra. São várias brincadeiras que dão uma... Eu tive uma infância muito livre de brincar muito, então eu tenho isso muito forte na minha memória. Então, as brincadeiras de mão são outras brincadeiras super interessantes, porque os jogos de mãos eles fazem parte do repertório musical, né, da cultura, da música, do movimento, uma atividade presente em quase todos os países e culturas. Possuem traços parecidos, mas varia música, ritmo, brincadeira. A musicalização e os ritmos seguidos de movimento, de coordenação motora, são importantes ferramentas, né, para o desenvolvimento do senso rítmico e do desenvolvimento físico e psicológico da pessoa. Então, é importantíssimo você brincar de diversas formas, né? Então, as brincadeiras também de mão, né? Como eu falei, envolve aí uma sintonia entre gesto e palavra, a presença de mímicas, além de desafios de coordenação motora, velocidade. Tem umas crianças que brincam super rápido e falam línguas que às vezes a gente nem reconhece, né? Então é importante ressaltar que as características culturais de cada povo influenciam nessas brincadeiras, né? Bom, uma outra coisa que eu queria colocar é sobre a linguagem oral. Então, os quadrinhos, os versinhos. Quando eu trabalho isso, às vezes, na pedagogia, com as meninas, elas às vezes não conhecem tanto essa história, né? Quando eu era criança, eu tinha um caderninho de versinho, eu gostava de pegar os versinhos, escrever versinhos. E hoje em dia isso está muito perdido, né? E como que é importante isso, né? A brincadeira de fazer versinhos, ela traz experiências da tradição oral, preserva os textos da tradição oral, desenvolve a expressão oral. Como que é importante a oralidade, né? Para a criança, é uma potencialidade importantíssima que nós precisamos de trabalhar nas crianças, né? É a oralidade. Então, através dessas brincadeiras, trabalha-se muito bem isso, né? Então, na abordagem histórico-cultural de Vygotsky, a linguagem é a principal ferramenta por meio da qual o ser humano se apropria, né, da cultura e se torna humano, né? Então, esse brincar de jogar verso na roda é muito desconhecido. Ainda é muito conhecido, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, a gente encontra muito essa experiência de jogar verso na roda. Você está cantando, por exemplo, Sereia, né? Eu morava na areia, sereia, me mudei para o sertão, sereia, aprendi a namorar, sereia, um aperto de mão, ó sereia. E todo mundo canta junto. Aí começa, uma pessoa pega o verso e põe na roda. As estrelas no céu correm. Aí todo mundo. Sereia, eu também quero correr. Sereia, elas correm atrás da noite. Sereia, eu atrás do bem-querer. Ó sereia, eu morava na areia. Então é aquela coisa do improviso e também tem gente que é muito bom nisso, né? Repentistas que fazem um verso na hora, ou então que tem milhões de versinhos já prontos que basta você pegar e aprender, decorar, né? Trazer no coração, né? O que você gosta. Esse, por exemplo, tem aí, são lindos, né? Cajueiro pequenino, sereia carregadinho de flor, sereia, eu também sou pequenina, sereia carregadinha de amor, oh sereia, eu morava. Isso na roda. Pô, quem canta e brinca na roda com isso, não tem como brigar. Não se briga. Quem está junto, brincando junto, perde toda, né? Não, Terezinha? Não, Tereza? Ai, ai. Então é o seguinte, além dessas, nós temos os adivinhas, charadas, né? Então, o adivinha, por exemplo, que é o que é? Cai em pé e corre, né? Corre deitado. A criança sabe o que é isso, né?
Que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. A pessoa pode responder a vela, ou a borracha. Que é o que é? Quanto mais tira, maior fica. Quanto mais tira, maior fica. Buraco. Que é o que é? Quanto mais seca, mais fica molhada. Quanto mais seca, mais fica molhada. A toalha. Que é o que é? Uma casinha de bom parecer. Não há carpinteiro que saiba fazer. Amendoim. Então, tem várias, né? E charada é mais difícil. Charada é bem antigo, remete ao tempo da minha mãe, que tem 103 anos, e ela é uma charadista de primeira categoria. Ela faz muita charada. Charada tem uma dificuldade, por quê? Porque ela é muito difícil, tá? Não é fácil, não. Por exemplo, eu falo assim, Virgem Santa do Mar. Aí eu coloco 1 e 3. E você tem que saber o que eu quero dizer com isso. Virgem Santa do Mar. 1 e 3. O que é 1 e 3? 1 e 3 é uma sílaba e o 3 são 3 sílabas. Então, o conceito que vai dar Virgem Santa do Mar vai dar um conceito. Virgem Santa do Mar é igual a quê? O que é Virgem Santa do Mar? E aí você pega a primeira palavra que você pode colocar, no caso de virgem, que tem uma sílaba. Aí você tem que identificar o que é sinônimo de virgem com uma sílaba. E do mar. Não, Virgem Santa do Mar. Virgem com 3 sílabas, com 3 e 1. Até eu me confundi aqui. Virgem Santa do Mar, 3 e 1. Então, o que é o sinônimo de virgem, por exemplo, que remete a virgem, com 3 sílabas? E do Calvário. Então, ajuda. Até eu perdi aqui. Mas olha, então é isso. Você pega um conceito, não dá para brincar sozinha. Isso tem que ter o diálogo aí. Então seria, por exemplo, calmaria. A Virgem Santa do Mar seria, a palavra daria calmaria no final. Tá? Porque virgem é o cal, que o cal é virgem, e santa é a Maria. E do mar seria a calmaria. Então, olha só que complexidade. Aí, quando a gente começa a brincar disso, vira um vício. Você pega a palavra amendoim, eu já criei uma charada com a palavra. O conceito, já falei, já dei spoiler, porque o conceito é amendoim. Aí eu falo, o que fala no final da missa faz bem para o corpo e traz saúde, não sei o quê. Aí seria, que faz... No final da missa é amém. Né? No final da oração faz bom. Então, assim, a gente cria as charadas com essa complexidade. Tá? Então, isso é muito difícil achar hoje quem conhece charada. Mas ela existiu muito e a gente precisa resgatar. Parlenda e trava-língua, todo mundo sabe, né? Parlenda domingo, hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, dá no jarro. O jarro é valente, bate, né? O jarro é de ouro, bate no touro. E por aí vai. Um trava-língua bom, por exemplo, eu gosto desse trava-língua aqui. Quando a pipa quer de pinho, pinga, o pinto leva pita e pia. Quando o pinto leva pita e pia, a pipa quer de pinho, pinga. Tem que falar, né? O doce perguntou para o doce qual doce que era mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce que era mais doce, o doce de batata doce. Por aí vai. Então, tem essas brincadeiras, elas precisam ser feitas. Elas trabalham coisas maravilhosas na criança, além de resgatar todo um arsenal cultural e nos reconectar com a nossa comunidade humana, né? Cacá, Diga lá, Terezinha. é interessante registrar que, além desse resgate cultural, tudo que você apresentou, as parlendas, as charadas, né? E aí a gente pode pegar um pouco, a partir de Vygotsky, a questão
dos conceitos científicos, né? Você foi falando aí, e eu estava aqui observando a potencialidade de conceitos científicos que são trabalhados nessas brincadeiras, né? Então, assim, quer dizer, até conceitos não se sistematizados, como vai acontecer depois nas séries posteriores da educação infantil, e em outra fase da vida, não querendo aqui reduzir a brincadeira à educação infantil, como você já falou brilhantemente, né? O brincar é uma necessidade humana, é da condição humana, porque você se reconecta com sua interioridade e com as suas emoções. Então, eu gostaria só de registrar essa potencialidade de conhecimentos científicos que existe nessas brincadeiras que você foi falando e que há na brincadeira. E que é riquíssimo também, só para fazer esse registro aí da sua fala, que eu acho bem interessante para a gente romper com aquela ideia de que brincadeira está relacionada à espontaneidade apenas, né? Mas brincadeira, como você disse anteriormente, brincadeira é coisa séria. É coisa séria e é difícil. Não é só vamos brincar para distrair ou para distensionar. A brincadeira traz tensão. A brincadeira, quando você vive ela intensamente, a Clara já falou aí, ó, um trava-língua, teto limpo, chão sujo. Casa limpa, chão sujo, né? Teto, né? Céu limpo, céu limpo. Bom, e é interessante isso que você falou, Terezinha, porque a brincadeira, brincando, a criança aprende. Então, tem os pedagogos, aí eu posso até falar, porque eu sou pedagoga, então posso falar um pouquinho, problematizar essa pedagogização da brincadeira, porque os pedagogos ficam muito preocupados em que a criança tem que aprender. A gente tem que ensinar para as crianças. Vão ensinar. Mas, na verdade, a gente tem que ensinar, mas a gente tem que escutar a criança muito. Em vez de ensinar, a gente tem que realmente escutar muito a criança. E a criança, a gente não pode pensar que a criança brinca para aprender. Não tem essa conotação, sabe? A criança, ao contrário, a criança aprende porque brinca. Então, a gente coloca a brincadeira num outro patamar, não como secundário à aprendizagem. Né? Ela é primordial para a criança. Ela aprende, e o ensino, já Gusdorff já falava isso, o ensino é muito mais do que o ensino. Uma criança, você vamos propor uma atividade para a criança aqui, vamos pular corda. Aí você acha, vamos pular corda porque ela tem que desenvolver o motor. Ela canta quando ela está pulando corda, ela interage com a outra criança, então ela desenvolve muitas outras coisas ao mesmo tempo. Até é difícil conversar isso com os estudantes de pedagogia, porque às vezes eles se preocupam, mas Cacá, qual é o objetivo dessa brincadeira? Aí eu tenho que dizer, pensa, qual que é o objetivo dessa brincadeira? É desenvolver o físico, né? Elas precisam de... Então, assim, a gente precisa ver a criança como inteira, como um ser inteiro, não é só o físico, ou... Quando a criança brinca, ela tá acionando todo o seu corpo, toda a sua mente, né? Toda a sua força. Então, a potência da brincadeira, ela leva a criança para um patamar muito grande de desenvolvimento, em todos os sentidos. Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento integral da criança, que é diferente de educação em tempo integral. Educação, né? Então, trabalhar a criança na perspectiva dela inteira, né? Uma educação integral. Então, assim, voltando um pouco, né? A questão das brincadeiras de roda é super importante pela essa questão da própria ancestralidade, né? Na roda, tudo acontece na roda, a roda é aquele espaço bom do encontro, né? De você olhar para todos no mesmo nível, todos somos aquela horizontalidade, né? E todos se veem, todos se dão as mãos e cantam, né? Então, esse é chamada também de ciranda, né? É uma marca muito importante da nossa cultura, né? As brincadeiras de roda. E as músicas possuem letras simples, fáceis de acompanhar, e elas sempre dizem muito, essas letras sempre dizem muito da cultura, né?
elas expressam muito a cultura nossa, né? Então, essas são canções populares, brincadeiras de roda, normalmente de mão dada, cantando as músicas, né, que possuem características específicas, que estão associadas à cultura mesmo do povo, que tem aspectos do local, mas também universal. Interessante, eu sempre penso, sempre converso com as minhas alunas, principalmente, sobre essa questão da brincadeira de roda, que elas têm um duplo valor, né, importantíssimo aí, que é a questão tanto dos aspectos cognitivos, vão tentar satisfazer essa necessidade de procurar objetivo na intencionalidade, nessa palavra-chave para a pedagogia, né, a intencionalidade. Então, assim, ela desenvolve tanto o aspecto cognitivo, que aí vem memória, né, técnica mesmo. Até no Atirei Pão no Gato, você vê que você precisa saber a técnica. Você canta, no final agacha. Então tem um movimento do corpo que ele é preciso. E, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento do socioemocional, do afetivo, super importante, porque a criança, ao mesmo tempo que ela às vezes tem criança que é muito... quer aparecer muito, vamos dizer, ela é muito desinibida demais, ela precisa também dar lugar para o outro aparecer, ela tem que aplaudir alguém ali, ver a outra pessoa no meio fazendo os trejeitos, coloca a mão na cabeça, a outra na cintura, dá um remeleixo no corpo, e dá um abraço na outra, né? A piaba, por exemplo, a criança às vezes quer ir, deixa eu ir de novo. Então ela precisa entender, respeitar que todo mundo tem seu momento ali de ir para o meio da roda, e as crianças que são mais tímidas também são convidadas a ter esse momento de ser o centro da roda. Então, esse aspecto é muito importante nesse processo de socialização, né? Bom, brincar com a natureza, esse é o ponto, para mim, muito importante, porque nós estamos muito desconectados, né? O ser humano é um ser da natureza, e está muito desconectado da natureza, não é? Nós temos um déficit, tem doenças aí identificadas como transtorno de falta de déficit de natureza. Bom, a natureza é a fonte mesmo de toda a nossa vida, né? Então, assim, a fonte dá todos os estímulos que a gente precisa, de cheiro, de movimento, de cor, todos os estímulos que as crianças precisam, elas têm na natureza, no momento, na quantidade certa, né? Então, essa interação da criança com a natureza é muito importante para a criança. E a criança ama a natureza. Toda criança pequena, ela adora, ela até diz que a criança é materialista, porque ela quer entrar na natureza, ela quer entrar na terra, ela quer colocar a terra nela, quer comer areia, ela quer se misturar com aquilo. Ela vê um bicho, ela quer pegar, ela vê uma flor, ela quer pegar, ela tem essa necessidade corporal mesmo, né? De estar ao ar livre, ela gosta da água, do fogo, da terra, de pisar na terra, de rolar na terra, de pisar no barro, de mexer com barro. E, ao mesmo tempo, nós adultos, nós vivemos podando a criança nesse sentido, né? Então, é uma questão super importante resgatar esse universo, colocar as crianças mais em contato com o ar livre, com terra, com água, com fogo, com ar, né? A natureza oferece uma fonte inesgotável de brinquedos e brincadeiras, né? As possibilidades são imensas. Então, você pode fazer comidinha com os elementos da natureza. Eu tenho umas fotos que mostram isso. As crianças amam brincar de fazer comidinha, né? Com panelinha, pega água, mistura folha, flor, faz bolinho com barro, faz escultura, enfim, faz peteca com brinquedos, bonecas, sementes que voam, animaizinhos feitos com pedras, com paus, a brincadeira de Cinco Marias, que é com pedrinhas, como é importante, quantos conhecimentos que a criança desenvolve com isso, né?
porque a criança mais velha um pouco vai brincar de bolinha de gude, vai brincar de finca, ela tem que saber o tempo certo da natureza, o tempo que é bom para soltar a pipa quando tem mais ar, né? Quando tem vento. Então, é todo um conhecimento que quem brinca ao ar livre com os elementos da natureza, né, com a natureza, acaba aprendendo muito mais sobre o mundo e sobre a essência, né, da vida mesmo. Então, quando a gente vai trabalhar com o pessoal que trabalha também com agroecologia, a gente percebe e gosta de fazer essa discussão que, assim, brincando com a natureza, a criança constrói desde pequena os conhecimentos agroecológicos, né? Que são conhecimentos muito intuitivos, muito sensoriais na primeira fase da infância, mas que se tornam depois com conhecimentos complexos, a base para conhecimentos mais complexos, né? No futuro. Então é super importante esse contato, além do que a criança ama, o corpo da criança pede ficar ao ar livre, né? Então, essa é uma coisa assim, que merece uma atenção muito especial nossa como adulto, se a gente quer realmente ajudar a criança a desenvolver todas as suas potencialidades, né? Bom, a contação de histórias também é considerado um importante elemento dentro do brincar, né? Então, histórias de livros, história de mãos, usando o próprio corpo, brincar de jogo dramático, a criança, do faz de conta, como é importante para a criança o faz de conta. Poderia falar só sobre isso aqui o tempo inteiro, né? A música, como a música é importante para a criança, como os brinquedos cantados são importantes, né? Tem vários brinquedos cantados. Então, assim, se a gente for pensar como a gente pode ajudar as crianças, já caminhando para a conclusão desse texto, né, que eu preparei com essa fala, como a gente pode ajudar a criança a desenvolver, eu acho que é primeiro, sabe, encorajar a criança a tornar-se mais autônoma em relação aos adultos. Encorajar a criança a interagir e resolver os desafios e os conflitos, por ela mesma também. Encorajar a curiosidade. A curiosidade ingênua e depois a curiosidade epistemológica, né? Encorajar a independência, encorajar a observação e a experimentação, encorajar a criança a expressar-se de diferentes formas. Não colocar e não transferir os próprios medos para as crianças. Medo de mato, medo de bicho, medo de terra, de barro, de chuva, de água, de cair, de subir, de escalar, de pular, de errar. Principalmente o medo de errar, né? Medo, então, não podar. Se a gente fizer isso, a gente já está, né? Se a gente já está fazendo muita coisa. Então, o adulto precisa aprender a brincar. Só isso. E ele precisa reaprender a brincar. Ele precisa se reencantar o seu olhar para o mundo, porque o adulto às vezes fala, o mundo está feio, o mundo está... Na verdade, o nosso olhar sobre o mundo, né? Nós precisamos de reencantar o nosso olhar para a gente realmente transformar o mundo. Resgatar a dimensão do sonho, da imaginação, da criatividade. E se eu brincar, caminha por aí. Engajar-se politicamente na luta pelo direito da criança de ser criança e de ser tratada com dignidade. Respeitar a criança, o seu tempo, o seu espaço, desafiando-a, observando-a, escutando-a, ativa e sensivelmente, respeitando seus desejos realizáveis, atendendo os desejos das crianças. A gente costuma não atender desejo que é plenamente realizável. A criança não é só um ser a ser educado, como eu já falei antes, né? Ela é um ser a ser ouvido, né? O brincar é uma potência, a gente já falei sobre isso, né? E as crianças brincam. Em muitas situações, em qualquer situação, você vê criança brincando, e elas brincam muito. Elas brincam com brinquedos estruturados, com brinquedos não estruturados. Se não tiver brinquedo nenhum, elas brincam. E às vezes até mais, né? Porque para brincar de roda, para brincar com a natureza, para brincar de cantar, de fazer charada, não precisa de nada. Precisa da voz, do corpo e da alegria, da nossa disposição física. Não é isso?
Então, brincar essa leitura do mundo que a gente precisa fazer, né? Então, a importância de resgatar essas brincadeiras antigas, aí eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi também, que é a metáfora do estilingue, que quanto mais para trás você puxa a pedra, mais longe a pedra vai. Isso quer dizer, quanto mais você resgata na memória, na sua tradição, na sua ancestralidade, você honra seus ancestrais, mais você caminha para frente, né? Mais sua visão vai mais além. Então, para os adultos, esse tempo de quarentena é o tempo de ficar mais próximo, né, das crianças, dos filhos, aproveitar para brincar com as crianças, entendendo que brincando as crianças aprendem, elas desenvolvem suas potencialidades, se tornam mais humanas, né? E o repertório de brincadeiras é imenso. E para acessá-lo, basta, então, a gente acionar a nossa memória de criança, ou então deixar que as crianças brinquem e nos indiquem como brincar, como elas escolhem a brincadeira, né? Compartilhar as tarefas domésticas também pode ser uma grande brincadeira. E a criança desenvolve suas potencialidades pelo vínculo afetivo. Brincar vem de brinco, vínculo. Então é isso, vamos estabelecer com as crianças esse vínculo afetivo. Porque é realmente para a criança desenvolver suas potencialidades todas, ela precisa de estar muito vinculada afetivamente ao adulto que está com ela, né? Que cuida dela. Bom, essas eram as ideias que eu preparei para trazer aqui, para a gente interagir aqui, né? A partir desse momento, eu acho que a gente pode, talvez, Terezinha, o que você acha? Você quer dizer alguma coisa? Eu não consigo ver como que as pessoas estão... eu acho assim, que tem algumas falas aqui que eu estou vendo, né? Que é brincar na natureza, né? Tem uma fala aqui que eu acho importante resgatar. Brincar na natureza. Qual a diferença entre o brincar livre e o brincar direcionado na natureza? Como isso é diferente com as diferentes faixas etárias? Então é interessante, né? É um desafio para nós deixar as crianças brincar livremente. A liberdade é o objetivo maior onde a gente quer chegar na formação do ser humano, né? Acho que é o sentido maior do ser humano, é a liberdade. É um sonho humano, como é que a Cecília Meirelles fala? É um sonho humano que a alma alimenta, que não há ninguém que não entenda e ninguém que não explique, ninguém que explique, alguma coisa assim desse ponto. Então, existe diferentes faixas etárias, por exemplo, quando a criança é pequena, como é que ela brinca na natureza, né? Por exemplo, um exemplo interessante, as crianças querem pegar as florzinhas, né? Elas olham para a florzinha ali e, puxa, quer pegar a florzinha. Aí vem um adulto e fala assim, não mata a florzinha, não tira a florzinha daí. Ai. Então, assim, qual que é a medida da liberdade e do certo, do errado? Ou então a criança quer brincar com um bicho que é perigoso e a gente não pode deixar. Como é que a gente faz, né? A criança, quando ela vai, desde pequena, interagindo na natureza, ela vai desenvolvendo um conhecimento importante. Então, a criança mais velha, ela tem muito mais autonomia e muito mais possibilidade de brincar, de subir numa árvore, por exemplo, e com mais segurança, se ela desde pequena faz isso. Então, a gente não precisa direcionar tanto isso, né? Como é que a gente direcionaria o brincar na natureza, né? Eu acho que é pelo exemplo nosso. Se a gente também, adulto também, gosta, né? Se eu não gosto, vai ser difícil eu direcionar algum brincar, né? Eu vou direcionar o brincar, mas protegendo a criança do que exatamente deixando ela interagir, né? Então, assim, acho que como deixar o brincar livre e como direcionar o brincar, né? São dois momentos importantes. Eu acho que o adulto tem muito a contribuir, ele tem um papel importante a cumprir, como mediador, muitas vezes, né? E muitas vezes ele tem que só ser um observador, até para ele fazer um diagnóstico.
da criança e saber como ele vai poder contribuir mais para ela ir mais além. Então, ele precisa ver como é que a criança brinca para ele poder ver como eu vou ajudar essa criança a desenvolver mais, a ir além. Que tipo de desafio que eu, como adulto, posso colocar para essa criança? Muitas coisas a falar sobre isso, né? Mas... Cacá, tem esse comentário também de uma participante. Na Isso. UFV, realizamos a Semana Mundial do Brincar com os alunos das escolas da cidade, da cidade no campus da universidade. Eles amaram aquele dia, né? E diziam que não tinham dias tão divertidos, chegaram tímidos, saíram revigorados. E os alunos graduandos que por ali passavam queriam vir brincar também. Muito importante reviver brincadeiras. Olha como que a brincadeira une as gerações, né? Tão importante isso. Mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção? Tem um comentário também da Lucinéia. Como é bom ouvir vocês, maravilhoso. Amo brincar, o lúdico, educação infantil. Né? Esse é um desafio, né, gente? Pra gente, sabe? Não é fácil. Não é nada fácil, né? Mas a gente... É muito prazeroso, sabe? Quando a gente consegue brincar. Eu sou uma brincante inveterada, não tem jeito mais não. Eu montei aqui, atrás de mim, aqui, nesse meu cenário, uma instalação pedagógica. E aí tem vários brinquedos interessantes. Tem um que eu gostaria até de mostrar para vocês aqui, aquele coquinho. Sim, Cacá. Eu achei esse coquinho aqui. Alguém comprou bastante coco e uma vez deixou... Eram coquinhos pequenininhos. Então, a gente conseguiu tirar o coco daqui de dentro e ficou esse coquinho. Eu falei, não, gente, isso aqui vai dar uma brincadeira. Aí achei, igual assim, Manuel de Barros, que fala que a criança, ela gosta dos destroços do mundo, né? Ela gosta das coisas desimportantes. Então, esse coquinho aqui, eu sou um pouco criança nesse sentido, porque esse coquinho aqui é a coisa mais desimportante, né? Quebrado, de qualquer jeito, tá vendo? Eu achei ele ali fora e achei também um fiapo com uma bolinha que já foi de algum brinquedo antigo aí, mas estava jogado, abandonado, sabe? Aí eu olhei para esse coquinho e olhei para essa coisinha aqui e aí fiz um bibloquê, que é esse de jogar, né? Ó. A gente faz assim e tenta acertar a bolinha dentro do coco. E como é gostoso, porque o coco, ele tem um barulhinho, ele é até um instrumento musical, né? E ele olha só, ele é totalmente natural. Então, a energia que esse brinquedo traz para a gente, para a criança, quando a gente pega, é diferente de um brinquedo de plástico. Sabe? Você pega num plástico e pega num brinquedo da natureza, a energia é completamente diferente. Né? Então, a bolinha aqui é de madeira também. E aí, quando ela cai aqui dentro, toque, ela faz um barulhinho gostoso. Então, esse brinquedinho aqui, eu gosto muito dele. Outro brinquedo, quer ver? Esse daqui é da minha infância, todo mundo já brincou. Basta um pedacinho de papel e um lápis, que a gente brinca de... Então, a gente pergunta, fala um número, aí a pessoa fala 3, aí eu faço 1, 2, 3. Aí aparece aqui. Aí aparece alguma coisa. Aí ela escolhe um símbolo. Quer ver, Clara? Faz comigo aqui. Eu vou pegar uma ajudante aqui hoje. 2. Escolhe. 2. 1, 2. Qual que você quer? Aí tem um símbolo aqui dentro. Uma folhinha, por exemplo. Aí eu abro aqui a folhinha. Você é uma bruxa. Aí, no caso, eu peço... Eu já estou inventando isso. Eu já peço para ela imitar uma bruxa. Ou, você é uma estátua. Você é uma princesa. Você é um avião. Você é um diamante, você é uma tempestade, você é uma flor, você é um sapo. Então, a gente pode fazer 1000 coisas com isso daqui. Pode escrever o que quiser, ou pode pedir 3 pulinhos, ou não sei o que, faz alguma tarefa. Então, isso aqui basta
ter uma folha de papel, é uma dobradura e é um brinquedinho também, né? Esse daqui é da minha infância também, ó. Que número é esse? Caixinha de fósforo. Que número é esse? 4. Olha o seu retrato. Então, esses brinquedinhos. Aqui tem vários, tá? Vocês conhecem a galinha choca? Se passa água aqui, agora eu não passei, mas se passa água na mão, a galinha canta. Então, é uma latinha com buraco e um barbante. Qualquer criança tem isso em casa. Com a latinha também, essa galinha choca pode fazer com um copinho de iogurte também, né? Então, você tem, por exemplo, pedrinhas. Como é importante, por exemplo, você pegar pedrinhas. Quando a gente vai brincar de Cinco Marias, a gente recolhe pedrinhas, a gente começa a desenvolver um conhecimento sobre as pedras. Por quê? Porque para brincar de Cinco Marias, as pedrinhas têm que ser mais redondinhas, mais lisinhas. Então a gente começa a observar. Eu ando pela rua olhando pelo chão, às vezes querendo achar umas pedrinhas boas, querendo achar umas sementes. Então, é super gostoso. Você joga as pedrinhas no chão e vai pegando uma. Eu sei brincar de Cinco Marias e tem uma sequência gigante aí de brincadeiras, né? Uma outra... Esses toquinhos. Então, pedacinhos de toquinhos de madeira, eu tenho vários aqui também, que a gente faz construção, né? Tem um cestinho aqui, cheio de toquinhos de madeira, que são verdadeiros galhos cortados, são verdadeiros tesouros, né? Para as crianças. Então, a criança que manipula e a gente mesmo. Isso é um acalanto para a nossa criança interior, entendeu? Aí tem vários, né? Bom, enfim, eu não vou mostrar muito aqui não, porque eu quero mostrar para vocês umas fotos que a Terezinha me ajudou a fazer aí, montar, né, Tereza? E ela vai passar para a gente. Você vê como que são lindas as imagens da infância. Só um minutinho que eu vou apresentar, cara. Eu preciso... estou comentando. Está conseguindo? Só um minutinho, já estou abrindo aqui, só um minutinho. Tá. Enquanto isso, eu vou... tá. Enquanto está entrando, né? Já estou... Eu poderia fazer uma brincadeira com o povo aí. Só um minutinho, Cacá, já estou... Gente, é bom explicar, né, Terezinha, que essas imagens que eu tenho, essas crianças que estão aí, são crianças que nós estamos convivendo aqui nessa quarentena, são meus netos, meu filho, minhas netas. Então, eu estou, né, eu tive autorização para colocar a imagem delas aí, tá? Por isso que... Cacá, está visualizando já? Está ok o vídeo, a apresentação? A imagem, não, ela está cortando, né? Essas primeiras ficaram cortadas, assim, mas... Tá. Então, aqui já pode, acho que já pode ir. Vamos começar. Então, essa história aqui, eu quero contar para vocês, que essa casinha foi feita pela minha neta a partir de uma... Eu não sei se tem alguém com o microfone aberto. A partir de um trabalho de escola, tem uma história interessante pela casinha. Tá vendo? Ó, esta casa é de terra fresquinha. Quem mora nela é o Roque e a Nevinha. Ela está no primeiro ano e a professora pediu... Está trabalhando com rima, né? Trabalhando com rima. E casas de bichos, né? Casas e tinha que fazer rima, né? E aí
ela construiu essa casinha de barro, na verdade é uma casinha de pau a pique. Tem uma estrutura de arame, uns pauzinhos atravessados no arame, e ela foi cobrindo de barro. Teve a ajuda da mãe, teve a ajuda do pai, mas toda a concepção dessa casinha foi dela. E essa rima, que é a portinha aí da casa, mostra como que é importante essa... É um versinho, né? A gente pode até musicar esse versinho. Mas o importante é que esse rock e a nevinha são dois hamster, e ela, então, já logo colocou a experiência dela, a ideia dela, o mundo dela aqui nesse trabalho da escola. E a escola permitiu isso, né? Abriu espaço para a realidade dela. Cada criança fez uma casa de um jeito que quis. A professora não falou que a casa tinha que ser feita daquele jeito, né? Então, ela deu uma abertura para as crianças se expressarem de acordo com a sua cultura, com as suas demandas, com as suas curiosidades, com as suas... né? É isso aí. Então, a relação da criança com o gato, como que é importante, né? O afeto que a criança vai desenvolver através da relação dela com o bicho, como que ela vai desenvolver afetividade, né? Então, assim, os bichos percebem muito isso, né? Eles se deixam acarinhar, eles interagem com as crianças, né? Então, tem muita gente que tem medo, não vão deixar a criança brincar com gato, gato transmite alergia, doença, não, arranha, não. Então, assim, a criança aprende, esse menininho, o Martim, tem 3 anos, ele aprende desde cedo que ele pode, né? Tem um amiguinho aí que não é humano, mas se ele passar dos limites, o gato vai arranhar. Isso ele vai aprendendo no dia a dia, né? Já deve ter sido arranhado bastante. Meu filho foi. Mas ele vai aprendendo nessa relação, né? Aí o cuidado, né? A experiência do cuidado. Essa foto, essa minha neta também, ela cuida, ela tem uma persistência enorme para cuidar dos bichos. Ela quer uns patinhos, a gente arruma para ela os patinhos e ela cuida deles com muito carinho. Então, esse cuidar, né, é muito importante para a criança. Desenvolve muito afetividade, né, e o senso de cuidado, né, com os animais. Aí é uma expressão artística, né, o brincar com a massinha. Ela construiu esses passarinhos, ela gosta muito de pássaro, louca com pássaro. Então, esses passarinhos, a partir de um que ela fez junto com alguém, que deu umas ideias, aí ela fez vários do jeito dela. Então, se envolveu. É uma atividade que ela ficou assim, muito tempo fazendo. Né? Então, você vê que como ela está inteira nessa atividade. Né? E como é importante manipular. Aí a criança pequena, é aquele mesmo da foto do gatinho, só que ele estava menor aí nessa idade, ele subindo numa árvore, está vendo como ele está preocupado ali, como ele está atento, o corpo dele, ele sabe que ele precisa, é uma árvore alta essa daí, ele estava alto, ele estava subindo com cuidado, prestando atenção, sabendo onde ele vai colocar a mão, vai desenvolvendo a autonomia, né? E o senso de cuidado, de perigo. Importante, e essa casinha na árvore, né? É uma casinha na árvore, e tem as 3 crianças aí, e a ideia de casinha, ela até a Aliança pela Infância, que é uma organização, né, que tem aí mundial, esse ano o tema da Aliança pela Infância é casinhas. Então, como é importante a questão esse tema, né, casinha, como que as crianças gostam de brincar de casinha, gostam de fazer casinha, gostam de entrar em cabaninha, e essa casinha é um sonho para essas crianças. Né? E foi o avô que construiu a partir do pedido e do desejo das crianças. Esse é o desejo realizável, né, como eu falei, como é importante a gente atender
ao desejo da criança. E essa casinha é o lugar de comer, de brincar, de tudo. E aí é o brincar junto, né? A criança e o adulto, o filho e o pai. O brincar também tá no esporte, né? Também está no jogar bola, no jogar futebol, ao ar livre, correndo, não precisa ter um campo de futebol, não precisa ter roupa de futebol, né? Basta você estar com a disposição e ter um espaço aí, e a interação ali, você vê o movimento do corpo, né? Como é importante isso, né? Aí não está aparecendo, mas é outro desejo realizável, o filho quer fazer uma espadinha de madeira, mas ele não sabe direito como fazer, então o pai senta junto e vai fazendo junto com ele vai observando ali como faz. Mas a concepção da espada é toda dele, da criança. Ele queria uma espada daquele jeito, com aquele formato. Depois que o pai construiu, esculpiu a madeira ali para fazer uma espada, aí ele foi e pintou do jeito que ele queria. E essa espada ele tem com muito... Construiu o seu próprio brinquedo aí. Pena que não está aparecendo aí. Aí também não está aparecendo tanto nessa foto, mas é um barranco. Então, como a importância do barranco, né? Eu tenho falado que o barranco ele é um educador também. O barranco, aqui em casa, barranco é um sujeito também. É um acontecimento, é um evento. Então, as crianças adoram barranco. E normalmente os adultos ficam com muito medo da criança brincar em barranco. Então, quando a criança é pequena, aí como é que o adulto intervém no brincar livre? Eu amarrei uma corda, porque a criança pequena às vezes não sabe subir no barranco sozinha, né? Então, com a ajuda de uma corda, simplesmente amarra uma corda lá em cima no barranco e deixa a corda cair para baixo. A criança com a corda, ela vai subindo. Isso é uma ajuda para que ela depois, à medida que ela vai tentando, ela vai conseguir depois subir sozinha, escalar o barranco sozinha. Aí a brincadeira com corda, né? Corda é uma coisa maravilhosa. Eu tenho várias aqui, eu sempre tenho mania de comprar corda e ter corda. Porque a corda dá inúmeras possibilidades. Além de pular corda, você pode correr com a corda. A criança com uma corda, ela amarra uma coisa na outra, ela liga duas coisas, ela aprende a dar nó. E uma criança aí, no caso, pega uma ponta da corda e sai correndo e puxa a outra. Então a brincadeira não tem limites. E a corda vai desenvolvendo tudo. Como é que a criança ela transgride, né? A brincadeira é transgressão também. Esse daí é um zanga-burrinho, que a gente chama. Aquela gangorra, madeira com dois lugares de segurar na ponta. Ela quer fazer outra coisa. Ela cansou ela está explorando as possibilidades do corpo e as possibilidades do objeto, né? No caso, o zanga-burrinho. Ela quer descer ali. Aí não tem como, você encontra uma árvore enorme, a gente fazendo uma caminhada no Recanto das Cigarras, com mochilinha levando água, biscoito, etc. Na hora que vê uma árvore dessa, os meninos correm, encosta na árvore. Está vendo como é que a criança materialista? Ela quer encostar na árvore, ela quer entrar dentro da árvore, né? Quer experimentar a textura. E quer subir na árvore também. Essa foto acho que tem umas 5 crianças nessa árvore. Cada uma tem... E essa árvore é uma árvore especial. É aqui aqui no meu local onde eu moro mesmo. Cada criança dessa tem um local especial nessa árvore. Eles já sabem. Cada um já sobe para o seu lugar. É onde ele gosta de ficar. Aí a experiência do fogo, né? Como que é importante a criança brincar com fogo? O fogo traz muito conhecimento importante e também remete muito à ancestralidade, né? Então, você tem aí, a gente faz fogueira e a gente fica na beirada do fogo, conversando e vendo, ouvindo, sentindo o cheiro, ouvindo os estalos da madeira queimando. Nos inspira muitas conversas na beira do fogo, né? A gente sempre gosta de fazer. Esse brinquedo, então, que eu estou mostrando, eu mostrei para vocês, e a minha netinha está brincando pela primeira vez com ele. Ela não conhecia e agora ela já conhece, gosta sempre de brincar com ele.
Aí, outra casinha, né? Como que as crianças elas têm a necessidade de explorar o espaço? Como é importante o conhecimento sobre o espaço? O espaço é muito grande, o mundo é muito vasto, né? Muito grande, e elas não dão conta de capturar toda a potência. Então, elas sempre gostam de ficar nos espaços pequenininhos, elas exploram o espaço grande, corre, 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 depois elas procuram um lugarzinho pequenininho. Essa cabaninha é uma coisa pequenininha, e tem criança, tem bicho aí dentro, elas levam o cachorro para ir para dentro, gato, e ficam todas espremidinhas aí dentro da cabaninha. A criança adora brincar de cabaninha. A criança gosta de brincar, tá vendo? Aí você, com areia, tem um balde de areia, a areia está aqui, tem um balde de água, onde ela pode pegar com a canequinha, ela enche o copinho de areia e vai jogar areia dentro. E ela está ali observando, quietinha na dela, sem nem, não viu que estava tirando foto nem nada. Ela está ali vendo, aprendendo muitas coisas, escutando o barulhinho da areia caindo, enfim, trabalhando seus múltiplos. Então, aí chegamos no barro, né? O barro é uma coisa fantástica quando você mistura a água com a terra, a textura. A criança quer entrar dentro do barro mesmo. Isso é na rua, na estrada, aqui na roça. A gente não pode ver uma poça de barro depois da chuva. As crianças correm, querem pisar e andam com cuidado porque escorrega. Então elas ali, ó, elas levantaram a calça e estão com uma certa dificuldade para andar ali, né? Outra coisa, olha como é que as crianças gostam de ficar na caixinha. Pegam uma caixa de papelão, dois menininhos, pum, se aboletam lá dentro, e ali eles brincam, conversam, um está com um violãozinho, o outro está com um cachorrinho na mão, e estão ali super felizes dentro da caixinha, que para eles ali pode ser qualquer coisa, né? Aquela caixa, ela é muito mais do que uma caixa. Outra coisa que as crianças fazem, olha, pega uma mesinha, vira de cabeça para baixo, tá vendo? Então é outra transgressão aí. Aí o gato com a criança tocando, né? Toca aqui, tum. Então é essa relação bonita com o animal, né? Que é importantíssimo. Aí aquela foto, volta, passou correndo, foi uma pena que cortou, porque essa criança também, a Ana Lu, minha outra netinha, ela está com uma panela aqui, cheia de pedrinha, de flor, de terra, de pauzinho, onde ela fez a comidinha dela e mostrou, veio mostrar para a gente a comida que ela tinha feito no quintal. Mas não deu para ver aí, mas está linda a comidinha dela. Então, é o brincar a partir do desenho, né? Eu tenho uma sequência de fotos dessas aí. Era um papel comum ali, e lápis simples, assim. Essas duas crianças são meu sobrinho, neto e minha neta, ficaram horas brincando ali, e quando eles estavam desenhando, eles estavam conversando, e aqui tinha 3 e 4 anos aquela idade. Então, aqui a outra foto é dos dois irmãozinhos, né? Minha netinha e meu netinho, é a mesma coisa, olha, pega a escada e deita no degrau, um está levantando o pé lá em cima, a outra está com um gatinho filhotinho no colo, e é o chão, o contato com a cerâmica, com o chão, e essa liberdade de ficar nesse mundo dessa forma, né? Aqui está interessante que é dentro do galinheiro, esse pato aí era aquele patinho filhotinho que já tinha aparecido em outra foto. É um pato enorme hoje, ele chama Coração. E ele é tão agarrado com ela que ela criou ele desde pequenininho, que não sei se tem um filminho aí que ela chama ele. Então ela chama ele, ele vem, depois ela fala assim: pode ir, Coração, pode ir embora. Na mesma hora ele sai e vai embora. Ele atende ela. E eu peguei esse flagrante aí. Hã? Oi? Coração Negro. E aí tá vendo, tá o filminho. Aí ela fala: pode ir embora. Pode ir, Coração, pode ir. Aí ele vai.
Bom, essa é uma experiência de brincar com a música. Essa daí também eu filmei mal filmado, porque eu não queria que ela visse que eu estava filmando. Eu pus a minha câmera bem escondida assim na porta e não apareci, fiquei só com a câmera assim. Ela estava muito tempo. Quando eu vi que ela já estava ali mais tempo, eu corri para fazer o registro. Mas ela está experimentando todo o teclado, essa minha netinha de 3 anos. Ela toca, ela pega, ela escuta, com todo cuidado, e vai, toca. E o pai dela é músico, é pianista. Então, ela tem uma relação muito forte também com a música, e a música é uma grande brincadeira para ela. Eu vou, só um minutinho que eu vou mudar a apresentação, porque agora começa os áudios para que vocês possam ouvir. E aí nós já estamos encerrando, né? Porque aí com essas apresentações as pessoas já devem... Como é que está o áudio aí? Dá para ouvir, Cacá, o áudio? Eu não, por enquanto, não. Ah, ela está tocando, é. Se não der certo também, Terezinha, Tereza, a gente pode... Tá difícil, acho que não está dando. Tipo, a gente pode... Acho que a gente pode deixar apenas as imagens, né, Cacá? Porque aí melhor. Deixar apenas as imagens. Seria muito mais... A gente talvez pode ir caminhando para encerrar, né? E fica para outro contato. Tem muitas fotos, tem muitas imagens, mas acho que a gente já deu para mostrar um pouco, né? Sim, e já são 8h40, né? Já está no nosso limite. Isso, e nós temos aqui, eu quero até agradecer a presença dos estudantes da disciplina 194, Infância, Lúdica e Educação, é a disciplina que eu estou ministrando. Tem outros estudantes também de outras disciplinas que eu estou ministrando, Edu 227, Concepção Filosófica da Educação, e outros estudantes também que estão aqui conosco. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui esse momento conosco, e porque esse momento, como eu disse para Cacá, é um momento de uma roda de conversa, e é uma aula, né? É uma aula aberta, que vai ficar registrada, é um documento que a gente tem, né? É super brilhante a fala da Cacá, e sim, com muito movimento, com muita música, né? Com muita sensibilidade, com muita poesia, ela discute aí, ela apresenta, né? Nos emociona muito essa apresentação dela, porque ela traz um pouco do cotidiano, do lugar de fala, ela inicia a fala com a própria experiência de vida, né? A vida, ela traz um pouco da biografia, e aí ela vai tecendo esse tema do brincar. Muito bonita a sua apresentação, muito intensa, muito potente, e é uma aula aberta aqui para todos, né? Todos os estudantes que estiveram presentes, e outros que em outro momento vai estar assistindo esse momento tão importante da nossa formação, tá? Então, eu quero agradecer a Cacá por essa presença, né? A poesia, essa sensibilidade a falar da questão da criança, e também trazer o cotidiano da vida, né? Como mãe, como avó, né? Como professora, é esse o lugar de fala que ela traz. Eu quero agradecer, já quero encerrar, agradeço a contribuição dos comentários que foram feitos, as considerações, os elogios, e estaremos aqui no dia, em abril, iremos divulgar nas mídias, nas nossas redes sociais, né, para o nosso próximo evento, e a gente se despede aqui, né, um abraço para todos e para todas, se cuidem,
passo a palavra para a Cacá, para ela se despedir, e já antecipo aqui os meus agradecimentos. Cacá? Olha, eu que agradeço, viu? Estou sempre disposta a conversar sobre isso. Uma pena, porque, na verdade, o que eu gosto é de uma roda mesmo, sabe? Presencial, e a gente poder brincar, né? Eu tenho muitas brincadeiras que eu gosto de fazer, muitas histórias, muito brinquedo cantado. Estou com violão aqui, mas o espaço está ruim, o som não vai ficar, enfim, está faltando mais interação para a gente, né? Para a gente brincar mais. Mas assim, foi ótimo, gostei muito de estar aqui também. E podem contar comigo, viu, Tereza, para sempre que você precisar, estamos aí, nós somos parceiras, tenho muito prazer de trabalhar com você. E quero agradecer também a todos que colocaram, e eu quero falar uma última poesia, pequena, uma estrofe do Fernando Pessoa, que mostra a importância da gente cuidar da nossa criança interior, tá bom? Que ele fala assim, quer ver? Olha, a criança que fui, agora chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. É isso, nosso movimento é esse. Ir buscar quem nós somos, trazer para o nosso momento presente, a nossa inteireza, trazer, ficarmos inteiros nas coisas que a gente faz, né? Estar sempre inteiros naquilo que a gente faz. Isso é o brincar. Um abraço para todas e para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Um abraço para todos e para todas. Tchauzinho, Cacá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.